Bom, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que o Senhor de fato esteja presente na vida de cada um de vocês, na família, confortando, ajudando nesses momentos. E hoje estamos aqui para mais um devocional e juntos meditarmos na palavra de Deus e tudo que Ele tem para nós e que possamos, em nome de Jesus Cristo, entender pelo Espírito tudo aquilo que Ele quer nos trazer hoje. Amém? E hoje eu estava meditando em algo que eu achei bem interessante, uma pergunta, e eu quero trazê-la para vocês. Qual é o propósito de Deus para o seu povo? E eu quero meditar em cima de 3 passagens, para a gente entender um pouco qual é o propósito de Deus. Eu acredito que nós já nos perguntamos isso. Por que isso tudo? O que é que Deus quer gerar em nós com isso tudo? E a primeira passagem que eu quero trazer com vocês é em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a princípio aqui já está bem claro na resposta o que Deus, qual é o propósito, o que é que Deus quer gerar em nós, o que é que Ele quer com isso tudo. Ele quer que sejamos a imagem de Cristo. Mas só que eu quero retroceder um pouquinho, eu quero ir lá no início. Adão, quando ele cai, o homem perde algo ali naquele momento da queda de Adão. O homem perde a sua imagem divina. Nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Então, quando Adão peca, nós perdemos essa imortalidade, essa imagem divina. Ali existia Deus alimentando o homem e tendo relação com ele, mas a partir do pecado, o homem é expulso daquela relação e ele passa a viver sobre agora a influência do pecado, e o pecado gerando a morte. Mas, e como se a gente se perde ali, acabou ali? Não, o homem, graças a Deus, ele não perde tudo ali, ele perdeu a imortalidade ali e agora ele passa a não mais ter aquela relação divina. Mas Deus não deixa que esse propósito se perca. E como ele começa a refazer esse propósito no homem? E agora eu quero caminhar no segundo texto. O segundo texto está em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18. Diz assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós agora passamos por um processo. Que processo é esse? Ele chama de processo de transformação. Nós mudamos pelo Espírito. Ou seja, pelo Espírito, nós começamos a ser transformados e para que possamos voltar ao início. Que início é esse? Nos tornarmos de novo a imagem de Cristo. Mas para que, André? Como isso acontece? Lá em Gálatas, eu não vou ler esse versículo para não ficar muito extenso, ele fala dos frutos do Espírito. Esse fruto do Espírito, através do Espírito Santo, ele habita em nós e nós somos exercitados, nós vamos começar a praticar eles. E eles, como a passagem diz, o que você alimenta mais vai começar a prevalecer na sua vida, e isso é o que vai gerando em nós essa transformação. Nós vamos começando a nos moldar pelo Espírito a Cristo. E aí eu quero trabalhar com você o terceiro texto, que está em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou
o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, Ele está querendo falar que há uma plenitude, ou seja, nós vamos ser plenos. Quando Cristo retornar, nós vamos ser plenos nele. E o que eu estou querendo mostrar a você? O passado, que foi quando Adão caiu, e era o início de tudo. Deus queria que o homem se relacionasse com Ele, que essa relação era perfeita e divina. O homem cai, foge disso tudo. Deus não desiste do seu plano, e Ele agora, através do Espírito Santo, Ele quer gerar em nós esse propósito que era do início, o propósito de sermos a imagem de Cristo. E aí eu quero comentar com vocês por que Deus quer fazer isso conosco? Por que Ele quer gerar em nós a imagem de Cristo? Ele sonhou isso, porque Ele quis, Ele quer, e isso é muito maravilhoso. Se você pensar em Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, sonhando com a minha pessoa e com você, juntos, como uma família, vivendo eternamente. Esse Deus maravilhoso, Ele quer isso. Mas só que, para que isso aconteça, nós precisamos passar por esse processo de amadurecimento. Esse processo, como eu acho bem interessante, como ele fala do fruto do Espírito, e eu sempre gosto dessa analogia do fruto, que o fruto ele passa por processos, e nós como cristãos, eu acho interessante como nós não queremos, nós fugimos dos processos, e sempre Deus ele nos trata através de processos. Nós precisamos aprender como crianças, lá no processo da maturidade, nós já comentamos em outro devocional, como filhinhos que somos dependentes dele, entendemos que somos, sem ele nós não caminhamos, passamos através do fruto, ou seja, das dificuldades, manifestando a paz, o amor, a longanimidade, a paciência, passando por esses frutos. Quando esses frutos começam a ser prática em minha vida, eu começo a me amadurecer para que eu possa, lá na frente, ser pleno em Cristo. Quando Ele retornar, Ele vai vir buscar todos aqueles que estão praticando essas coisas. E interessante como nós queremos fugir de tudo isso. Nós não queremos ser caluniados, nós não queremos passar por dificuldades, nós não queremos exercitar tudo isso. Eu sempre, é uma briga minha, mas assim, do fruto dentro de mim, querendo se manifestar, que é o domínio próprio. Às vezes, quando você entra numa briga, você entra numa discussão e você quer prevalecer, você não se acalma, mantenha calma. Você não tem que vencer sempre. A vida do cristão não é só vitória, como a gente escuta falar. Em momentos nós temos que perder. Então, esse fruto do domínio próprio em mim, no meu caso, eu preciso passar por situações para que ele se aperfeiçoe em mim e lá na frente eu me torne maduro, e quando as situações vierem, eu possa agir com domínio próprio. Aquele que não é bondoso, aquele que não é caridoso, aquele que não pensa no outro. Então, nós precisamos exercitar essas coisas nas nossas relações. Para quê? Para que nós possamos ser formados, ou melhor, transformados em Cristo. Então, o que é a igreja? E para finalizar, por que o mundo espera tanto da igreja? Por que você geralmente escuta assim, fulano de tal fez isso e é crente, né? Por que na realidade o mundo espera muito das pessoas que estão em Cristo? Porque em Cristo nós somos praticantes dessas coisas, do fruto do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que ser crentes não é vir à igreja, isso de uma vez por todas. Ser crentes é ser praticantes da obra de Cristo, ou seja, ser aqueles que transmitem nas atitudes tudo aquilo que Cristo transmitiu. Então, que nós possamos entender qual é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida: nos transformar em Cristo. Nós precisamos ser Cristo. E
que essa é a palavra do Senhor, que ela possa abençoar a sua vida e trazer vida para você, em nome de Jesus. Amém.